Boa noite a todos, prezadas irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria recebê-los, é uma alegria estarmos aqui essa noite, né? Com a bênção e a permissão do nosso Pai Criador, que nos dá as condições físicas, mentais e espirituais para nos termos deslocado até essa casa que tão carinhosamente sempre nos recebe. Para iniciarmos então as nossas tarefinhas, vamos fazer a nossa prece, buscando esse breve recolhimento, fechando levemente os nossos olhos, para que dessa forma possamos todos nos situarmos neste ambiente, no propósito que nos reúne, que nos traz até aqui, no desejo que cada um de nós internamente tem do que viemos buscar. Senhor, agradecemos primeiramente Tua bondade em nos conceder a vida, em nos oportunizar este momento reencarnatório, em nos permitir mais uma semana que se finda, nos permitir cá estarmos. Permita também, Senhor, abusando um pouco de vossa bondade, que cada um de nós possa levar consigo essa noite, ao sairmos aqui, o que viemos buscar, quer seja a paz, a serenidade, as boas vibrações, o conhecimento, o alento, a resposta, o consolo, mas que cada um de nós em seus objetivos, nessa noite, possamos ser exitosos, gratos por Teu amor, por Tua luz. Iniciamos as nossas atividades essa noite, começando com a explanação doutrinária. Que assim seja. Então, prezadas irmãs e irmãos, hoje, abordando temas da área da família da nossa casa, o tema que nos toca abordar é sobre a autoridade paterna. E como nós estamos vivendo em épocas em que a gente tem que ter muito cuidado nas colocações, e antes que de repente alguém pense, mas a autoridade em casa não é só do pai, obviamente que não, mas é diferenciar. O objetivo do tema de hoje é diferenciar, né, a autoridade paterna da materna. Existe diferença? Existe. Todos nós sabemos, né? Todos nós conseguimos rapidamente pensar em como foi nossa criação e veremos que há diferenças, né? Na autoridade da mãe e do pai há diferença. Muito embora ambos tenham a figura de autoridade dentro de casa, ou pelo menos devem ter, mas são autoridades que são exercidas de forma diferente. Então, o objetivo não é exaltar que dentro de casa só há autoridade paterna, mas exemplificar, tentar mostrar, trazer a nós qual a diferenciação da autoridade paterna para a materna. Então, eu destaquei algumas partes, porque a leitura é um pouco longa e ela é do livro A Vida em Família, de Rodolfo Caligares. Então, se alguém quiser se aprofundar mais nesse tema,
devemos ter o livro aqui na nossa livraria, né? Porque a leitura é extensa, se eu for ler toda ela, a gente vai perder um grande tempo só lendo, né? Então, alguns dos trechos, né, ela começa falando assim que o amor materno e a autoridade paterna são dois elementos essenciais ao bom equilíbrio das relações familiares. Então, né, tem que haver aí um equilíbrio, né, mas são indispensáveis, né, são dois elementos essenciais. Releva frisar que mãe e pai não estão dissociados de suas funções, então são coisas que se complementam. Pelo contrário, a mãe cabe também certa autoridade sobre seus filhos, assim como nada impede que o pai manifeste ternura para com eles. Então, não está dizendo que cabe à mãe somente a ternura e o pai somente a autoridade. Não, né? O pai também tem a função de ser terno, né? Assim como a mãe também tem a função de ter a autoridade, mas são coisas diferentes. A separação que aqui se faz visa apenas enfatizar isto. O que o filho mais espera e precisa da mãe é o amor, do pai, a autoridade. A autoridade é palavra derivada de autor, deixando claro que essa prerrogativa é inerente ao autor. É o caso do pai, autor da vida do filho. Então, se a gente pegar a palavra autoridade e dividi-la ao meio, nós vamos ver que ela é uma junção de autor e idade. Autor e idade. O que é isso? Idade nos remete ao quê? Experiência, conhecimento. Então, a autoridade do pai é daquele que é, ao mesmo tempo, autor, né, coautor da vida do filho, e é experiente, tem o conhecimento, né? Então, toda a autoridade, quando pensarmos em autoridade, estamos pensando em autor de algo com experiência, com conhecimento, né? Então, às vezes a gente diz, fulano ou fulana é autoridade no assunto. Então, quando se fala isso, o que se espera é que aquela pessoa tenha domínio, né, sobre aquele tema. Então, é autor de algo, né, de um estudo, de uma pesquisa, e tem o conhecimento. Pode ele, o pai, delegar parte de sua autoridade a outras pessoas durante algum tempo e no que tange a certos aspectos da educação do filho. Permanece, porém, a instância de apelo supremo, ou seja, mesmo que ele delegue, às vezes é necessário, né? Por contingências da vida, às vezes o pai precisa, por algum tempo, delegar a autoridade, a criação do filho a uma terceira pessoa. Isso a gente já teve N casos em que, por N motivos da vida, o pai se vê obrigado, às vezes, a mudar-se e morar em outra cidade, por dificuldades em manter a família ou de emprego, e aí deixa o filho sob a tutela de um tio ou dos avós. Então, naquele momento, ele está delegando a autoridade a uma outra pessoa, né? Mas ele continua sendo o apelo em última instância, ou seja, ainda continua sendo dele a palavra final sobre a educação e a criação e os ditames da vida do filho, né? Deixe a criança de sentir acima dela a proteção da autoridade paterna e seu equilíbrio emocional será afetado, com prejuízo, inclusive para a sua maturidade. Então, o que a gente vê muito comumente é que crianças que por um motivo ou outro cresceram privadas do convívio e da autoridade paterna terem na sua vida adulta dificuldades.
desenvolverem certos tipos de dificuldades de relacionamento, dificuldades profissionais, de autoafirmação, as mais variadas dificuldades, assim como é variado as nossas personalidades. Então, cada personalidade vai tratar desse problema de uma forma diferente, mas sempre manifestará, né, dificuldade em alguma área, né? Então, a autoridade paterna, e de novo, não estamos falando que, se ficar sem a mãe tudo bem, não, pior ainda. Mas nesse caso estamos tratando da autoridade paterna. Então, as dificuldades sem a autoridade da mãe serão em um outro nível. No caso da autoridade paterna, a criança se tornará um adulto com algumas outras dificuldades. A criança detesta quase sempre aqueles que a tiranizam, pois gosta de ser tratada com moderação e justiça. Mas, por outro lado, despreza e agride o pai, frouxo e piegas, cuja incapacidade a priva de um apoio que deseja. Ele é indispensável. Então, o que tem acontecido de alguns tempos para cá? E a gente vê isso com uma certa frequência, muito maior do que a gente desejaria. Nós, a minha geração, né, anos 70, 80, nós fomos criados, os nossos pais trouxeram para a nossa criação uma bagagem que eles aprenderam com os seus pais, né? O meu pai é de 42, a minha mãe de quase década de 50. Eles aprenderam com os seus pais a ser pai, ser mãe, né? Tem a questão espiritual que todos nós trazemos, sim, tem. A nossa bagagem espiritual, ela conta muito. Mas o que a gente aprende aqui com os nossos pais tem uma relevância e tem um peso muito grande. Então, nós fomos criados pelos nossos pais, onde o pai e a mãe não precisavam falar muita coisa. Era um olhar e a gente entendia, né? E é uma coisa que até hoje eu não gosto que me olhe com cara feia. Por quê? Porque a gente ia na casa, né, dos amigos, dos familiares, e se a gente fazia alguma coisa de errado, a minha mãe, normalmente, né, me olhava com uma cara, e aquela cara dela já dizia tudo, né? Eu estou encrencado. Então, a gente foi criado dessa forma, pouca conversa, muita ação, né? E a ação, vocês podem imaginar qual é que era a ação, né? Na minha casa era um pouco diferente, né? A minha mãe, ela era muito mais autoritária do que o meu pai. Ele fazia a cara de mal e a minha mãe fazia a ação de mal, né? Mas alguém tinha que fazer isso, né? Então, era bem dividido, né? Um faz o policial bonzinho e o outro o malzinho, né? Funcionava dessa forma. Funcionou bem, funcionou muito bem. Só que, e provavelmente funcionou muito bem para todos vocês que estão aqui, que são mais ou menos dessa geração. Só que a gente veio com o sentimento de que aquilo não estava certo. Precisava melhorar, precisava mudar. Só que como a gente não existe um manual para ser pai, e hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais leitura, tem muito mais didática, tem muito mais informação para nos guiar, que algumas décadas atrás não tinha, a gente pensou, não, com o meu filho eu vou fazer diferente. Com o meu filho eu vou ser melhor. E nesse tentar ser melhor, talvez a gente tenha ido para o outro extremo, né? Porque normalmente é assim. O pêndulo, até que ele pare,
e ele encontre o seu eixo, ele vai para um lado e vai para o outro. Então a nossa geração pendeu para o outro lado. Viemos de um autoritarismo, de muita repressão, pouca conversa, e aí tentamos corrigir tudo com mais permissibilidade, com muito mais conversa, com muito menos autoridade, e o que nós estamos verificando na prática é muitas das nossas crianças tendo problemas. Problemas em se submeter à autoridade, né? Na escola, eu tinha uma professora do primeiro ano, ela jogava o apagador na gente. Ela dava reguada de madeira. Mas eu nunca vi ela fazer isso com ninguém. Engraçado, né? Só que quando eu comecei a estudar, a fama dela era essa. Só que eu nunca vi ela dar reguada a ninguém. Não foi preciso. A fama a precedia. Hoje, ela seria presa só pela fama. Só porque alguém comentou que ela fez isso, que talvez nem tenha sido verdade, ela estaria presa. Né? E todo mundo se comportava. Então, hoje, os professores dentro de sala de aula estão acuados, porque nós, pais, muitas vezes, os desprestigiamos ante os filhos, na presença dos filhos. Damos razão para o nosso filho, muitas vezes sem saber se ele está certo, se ele está correto, sem conhecer a situação, ouvindo somente a versão do filho. Nós já tomamos partido e damos a razão para ele. Isso não é certo. Em qualquer situação, nós precisamos ouvir os dois lados e ponderar. Isso é só um exemplo. Nós temos crianças, jovens, adolescentes, jovens adultos com depressão, drogadição, não precisamos nem falar, álcool, grande consumo de álcool entre os jovens. Eu sou pai de um jovem de 20 anos e a gente se preocupa porque eles bebem muito mais do que nós bebíamos na idade deles e eles precisam disso para conseguir se soltar. E aí eu percebo, porque conheço todos os amigos deles, vêm lá em casa, né? E é importante a gente conhecer os amigos dos nossos filhos. Todos garotos bons, mas não conseguem se soltar se não beberem. Nós falhamos em alguma coisa. Nós não precisávamos disso. A gente, como era curto de grana, passava a noite inteira com um copo, né, de Cuba. Quem conhece Cuba? Quem é jovem há mais tempo aí que nem eu vai saber do que eu estou falando, né? Aquilo durava a noite inteira, né? A gente não precisava disso e a gente se divertia. Eles não conseguem se divertir hoje. Aonde nós erramos? Será que toda essa permissibilidade, será que essa conversa excessiva, será que o nosso pêndulo não foi para o outro extremo? É preciso que a gente reflita. E o objetivo desse tema dessa noite é para que nos faça refletir. Então, filho ou filha, né? Não gosta de pai autoritário, mas também não gosta de pai frouxo. Aquele pai que nunca se sabe exatamente o que ele está pensando, se ele gostou ou não, se ele deixa ou não, né? Então é preciso que a gente, como pai, como mãe, a gente se posicione e os filhos saibam o nosso posicionamento, saibam a nossa linha de raciocínio. É preciso que eles saibam quais são os nossos valores morais. Quais são os valores morais do meu pai e da minha mãe? E a gente está
quando eu falo a gente, é a sociedade que nós estamos vivendo, né? A gente como sociedade. Nós estamos pecando nesse aspecto porque, às vezes, estamos muito mais interessados nas redes sociais do que da educação dos nossos filhos. Então, a gente tem que estar vigilante nisso. O máximo, a questão do autoritarismo, o máximo que se consegue com essa maneira de agir é uma submissão cega. Então aí o pêndulo vai para o outro lado. Sem consentimento interior. Então é uma submissão sem que haja o convencimento. O que fará dos filhos indivíduos tímidos e gaguejantes com fortes sentimentos de inferioridade, revoltados, futuros tiranos da própria prole. Então, haja visto que nós vemos muitos pais aí chegando, né, na vida, na terceira idade e sendo tiranizados pelos filhos. Por quê? Porque os pais os tiranizaram lá atrás, quando crianças, quando jovens. Então, inconscientemente, é uma forma deles irem à forra. Então, são os desequilíbrios que não trazem benefícios para ninguém. E gaguejantes, tem até um filme, O Discurso do Rei. É uma história verídica do rei lá da Inglaterra, que eu não vou me lembrar agora qual deles foi, mas ele viveu naquele regime, né, de realeza, onde o pai, antes de ser pai, ele era o rei. Então ele foi negligenciado nesse aspecto, né, desde criança, né, não podia se expressar, tinha um protocolo a seguir, enfim. E ele chega na idade adulta e ele se torna rei e ele não consegue discursar porque ele gagueja. Por que ele gagueja? Porque ele era inseguro, né? Então, lá atrás, na infância, ele não teve a figura do pai, teve a figura do rei, né? E ele não era uma criança, ele era membro da realeza, né? Então, isso o atrapalhou. Ele era uma pessoa pedante, né? Porém, quando ele ia falar em público, vinha à tona toda a sua insegurança, né? Sua baixa autoestima. Então é um filme interessante, se vocês não assistiram, é um filme já meio velho, mas é um filme interessante. E ele foi tratado disso, e daí eu não vou dar spoiler para vocês, mas interessante a gente ver. Outros, em contraposição, seja por comodismo, por fraqueza, não exercem a menor autoridade sobre os filhos, deixam-nos à solta, permitindo-lhes tudo, satisfazendo todos os seus desejos, uma atitude de superindulgência que, longe de traduzir bondade, evidencia falta de amor ou, pelo menos, indiferença pela sua sorte. Então, aí o pêndulo vai para o outro lado, né? Permite tudo, deixa tudo. Eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive, mas talvez muitas coisas que nós não tivemos, foi muito bom que nós não tivemos. Nem tudo que a gente não teve quer dizer que seria bom nós termos tido. Por exemplo, nós não tivemos esse advento da internet e eu acho que eu tive uma infância muito mais saudável do que as crianças de agora. Eu tive a oportunidade de brincar na rua, de subir em árvore, de brincar com os primos, de correr no mato, de andar de bicicleta. Os nossos filhos hoje, infelizmente, aí por dificuldades da vida moderna e da insegurança que tem aí, a gente não pode fazer isso. Só que estamos privando eles de uma liberdade, de um convívio, de um contato que é fundamental, né? E essa interação social está tendo muita falta na vida dos nossos filhos quando eles estão chegando nessa idade que eu estou falando, que eu acabei de falar, que eles não conseguem se soltar quando eles saem, os amigos, sem beber, porque eles são retraídos, porque não tiveram
essa interação social que nós tivemos. A autoridade legítima é um processo pelo qual o pai ajuda o filho a crescer e amadurecer, para que chegue com autonomia, sabendo que a liberdade tem um preço, a responsabilidade. Então, é outro fator que a gente tem que ensinar aos nossos filhos, que a liberdade ela vem com responsabilidade. A gente ouve muita gente falar em liberdade hoje, é o que mais se ouve falar, liberdade, né? Democracia. É ou não é? Tem que ter democracia. Sim, tem que ter democracia, mas a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala. Eu tenho que ter o direito de me expressar. Ok, mas o teu direito termina quando começa o direito do outro. Não está ouvindo bobagem. Será que a gente está ponderando isso? Né? Eu tenho que me expressar e o outro tem que ouvir. Não é assim. Então a gente precisa passar isso para os nossos filhos. Olha, nem tudo que a gente quer falar, a gente pode falar. Nem tudo que dá na cabeça da gente, a gente tem o direito de... E aí as pessoas vão para as redes sociais e acham que ali elas podem ofender, magoar, ferir, prejudicar, que está tudo certo. Não é assim que funciona. Se nós não ensinarmos os nossos filhos, a vida vai ensinar. E aí está, né, as punições, que aí o pêndulo vai para o outro lado de novo, né? Vai para o outro extremo. Porque daí as coisas ultrapassam, né, o limite do razoável, e aqueles que se sentem incomodados e que têm o poder na mão, pesam a mão. E numa dessas, quando a gente vê, a Polícia Federal bate na nossa casa. Por quê? Porque o filho usou das redes sociais sem a responsabilidade. Porque ele teve a liberdade de usar a ferramenta que estava na sua mão sem responsabilidade. E quando a gente vê, a gente está enrolado, sem saber, sem ter a mínima noção do que está acontecendo. E isso é algo que hoje nós todos estamos correndo o risco de que aconteça. Que não acontece só com os outros. Entende? Muitos meninos que os pais jamais imaginavam que ele fosse capaz de falar, de fazer certas coisas na internet, se surpreenderam. Então, alguma coisa falhou ali na comunicação, na vigilância, na observação, na conversa, né, nos valores. É preciso repensar. É, sobretudo, a força moral que o pai deve ter sobre o filho, baseado na admiração que lhe desperta por se construir um modelo digno de ser imitado. Será que estamos conseguindo ser esse modelo, né, que os nossos pais talvez tenham sido para nós? O meu, pelo menos, foi. Claro, lá na minha adolescência, na minha juventude, não tanto. Hoje sim. Então, ser pai é ser um agricultor que planta uma semente e não adianta ficar sentado do lado esperando que ela germine de hoje para amanhã, porque ela leva tempo. Mas se plantar a boa semente na terra boa e fizer o seu trabalho de agricultor, ela vai germinar e ela vai crescer e vai dar frutos, e serão frutos bons. Então ele elenca aqui alguns parâmetros, né? Ser justo, né? Ser pai é ser justo, tratando os filhos com igualdade, solicitude, sem nunca demonstrar preferência ou aversão por nenhum. Então, no caso daqueles que têm mais do que um, não é o meu caso, só tenho um. Eu tenho 6 irmãos, sei do que isso está falando, é normal, né? A gente sempre percebe que o pai, a mãe, sempre tem uma quedinha por um ou outro, né? É normal, mas a gente tem que procurar evitar isso, né? Ser justo por igual, né? Isonomia. Ser um educador castigando quando preciso, mas sabendo também desculpar, valorizar e incentivar, né? Ser coerente, mantendo seu ponto de vista acerca do que lhe pareça certo ou errado, evitando proibir um dia e deixar fazer no outro. Então,
a gente tem que ter a coerência, né? Se é não, é não. Se não pode hoje, amanhã também não vai poder. Ser cordial, promovendo o afeto, a estima, a camaradagem entre os familiares, né? Então, tem que ser aquele mediador, né? De conflitos. Ser compreensivo, superando os conflitos e mantendo seu amor ante os erros dos filhos. Então, chamar a atenção, sim. Repreender, sim. Mas com amor. Que ele sinta que é o amor que está falando e não o carrasco, o tirano, né? Mas é o amor do pai que está lhe dando a reprimenda. Ser clarividente, sabendo discernir entre o que é essencial e o que é secundário. Hoje está muito difícil isso, né? Às vezes a gente deixa, às vezes, o essencial de lado e vai logo para o supérfluo, porque o supérfluo desperta maiores paixões. Ser conciliador, acatando as opiniões do grupo familiar, ao invés de impor apenas as suas. Então, não ser aquele ditador, né? Ter presença no lar, ser um pai presente, né? Acompanhando de perto a vida dos filhos, por saber que o abandono moral é o caminho para a delinquência. Então, o que nós estamos vendo aí, né? Provavelmente, em muitos casos, é fruto de um abandono, de uma negligência. Ter serenidade, evitando dar demonstrações de impaciência, essa é para mim, irritação ou cólera. Ter firmeza, dando sim quando julgue que possa dá-lo, tendo a coragem de dizer e manter o não. Como dizia Paulo, seja o teu sim, sim, o teu não, não. Então os filhos têm que entender que quando o pai diz sim, ok, tá ok. Quando ele diz não, é não. E hoje as crianças, o meu filho, então, desde criança, o não para ele sempre foi um motivo para tentar transformar em um sim. E assim até hoje, né? Então a gente tem que ser firme, por mais que às vezes doa o coração da gente. Ter espírito aberto, procurando estar sempre bem informado, né? A gente tem que estar atualizado nas coisas, né, que estão acontecendo, para saber interpretar construtivamente os acontecimentos do mundo. Estabilidade emocional, evitando quanto possível as variações de humor e os inconvenientes que daí decorrem. Isso é fácil, né? Qualquer um consegue, né? Todo mundo consegue manter o humor sempre tranquilo. Ter maturidade, aceitando as responsabilidades decorrentes da sua condição de chefe de família, especialmente as de pai. A gente tem responsabilidades, né? E às vezes a coisa acontece e as pessoas nem estão preparadas para ser pai, mas vai ter que ser de qualquer forma, né? Ter prestígio por seus exemplos de amor, trabalho, hábitos sadios, né? E aí os vícios, né? Que a gente às vezes diz para o filho, não fume com o cigarro na mão, não beba, né? Então fica difícil. Civismo, gosto de ser útil ao próximo, etc. Então, meus irmãos, quantos pais são infelizes em seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem da falta de coerência com que são tratados e da ingratidão deles. Allan Kardec, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, número 4. Então, queridos irmãos, todos nós somos pais e mães imperfeitos, porque imperfeitos o somos, tá? Mas a busca em fazer o melhor, motivados pelo amor, nunca nos deixará ficar muito distantes da linha reta, do caminho correto. Nós vamos errar, vamos, mas estando errando por amor, nós não vamos errar de muito, né? E os nossos filhos também não se desviarão de muito do caminho, tá? Então, a mensagem do Espiritismo a todos nós é: ser pai, ser mãe, é como ser um garçom que equilibra em uma mão uma bandeja com água e na outra
ovos que não podem cair porque se quebram, né? Em meio a uma multidão que vem ao nosso encontro. É difícil? É. Mas se nós usarmos da habilidade de amor, nós vamos conseguir, com certeza, sairmos vitoriosos. Agradecemos, então, a atenção dos irmãos. Convidamos os queridos irmãos médiuns para fazermos, então, a nossa prece final e, assim, também recebermos as vibrações de paz, de saúde, que emanam do alto através de nós, meros instrumentos, trazendo até nós os fluidos benevolentes que vão entrar em cada um de nós, começando pelo nosso crânio, como uma cascata de energia e luz que vai descendo, percorrendo o nosso coração, descendo, percorrendo o nosso sistema digestório, espalhando-se pelos nossos membros superiores, derramando-se em nossas pernas, até chegar à outra extremidade dos nossos membros inferiores. E dessa forma, permitindo que sintamos essa energia nos trazer alívio, nos tornando um pouco mais leves, removendo aquele excesso de carga negativa que a semana nos trouxe, com as suas preocupações, com os nossos temores, com as nossas dúvidas. E vamos agradecer a esse Pai amoroso e a esses mentores espirituais aqui presentes que nos permitem receber essas dádivas luminosas, energéticas, e rogar a eles que tenham paciência com nossos erros, nossos deslizes, que nos ofertem as possibilidades de refazer aquilo que fizemos errado, de recomeçar onde paramos, de consertar onde erramos, de sermos perdoados por aqueles que ofendemos, assim como perdoamos aqueles que porventura nos machucaram, e que possamos desejar para nosso próximo tanto quanto desejamos para nós. Obrigado, Senhor, que a Tua luz nos envolva, nos acompanhe e nos proteja no retorno aos nossos lares. Que assim seja.